tá indo daquele jeito, né? Dificuldade aqui, outra ali, mas a gente vai superando. Hoje, então, nós vamos aqui falar sobre as transformações trigonométricas, não são apenas essas, né? Aqui eu estou falando do seno, cosseno e da tangente de quando eu tenho A mais B ou quando eu tenho A menos B, né? Pode ver que aqui tem as duas. Eu coloquei dessa forma para facilitar a escrita, mas aqui eu até esqueci aqui, ó. Aqui meu canetão. Enfim, hoje nós vamos falar então sobre as transformações trigonométricas, né? Aqui eu tenho algumas fórmulas, não são apenas essas. Eu tenho aqui seno de A mais B, ou seno A menos B, né? Coloquei os dois sinais aqui porque a única diferença é realmente o sinal. Se eu tenho A mais B aqui, eu vou ter aqui, ó, seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Se eu tiver aqui menos, então aqui, a única diferença é que aqui vai ser menos, certo? Então eu vou ter seno A cosseno B menos seno B cosseno A, certo? Então é só essa relação. Por isso que eu coloquei os dois sinais, já evita de ficar escrevendo, decorando principalmente um monte de fórmulas, né? Então quando aqui é mais, ó, o de cima aqui é mais e o de cima aqui é mais. Então significa que aqui quando é A mais B, aqui também vai ser isso mais isso. Quando aqui é seno de A menos B, vai ser isso menos isso. Mesma coisa vale aqui para cosseno, só que no cosseno a relação é invertida. Cosseno de A mais B é cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Cosseno de A menos B é cosseno A cosseno B mais seno A seno B, certo? Então tem que lembrar só esse detalhezinho aí. Quando é mais aqui, é menos aqui. Quando é menos aqui, é mais aqui. E a tangente de A mais B, né? Ó, o de cima é mais. Então, quando é o mais aqui, eu vou ter tangente de A mais tangente de B, dividido por 1, menos tangente de A, aqui é um G, tá? Tangente de A vezes tangente de B. Quando é menos, tangente de A menos B, então eu vou fazer tangente de A menos tangente de B, dividido por 1, mais tangente de A vezes tangente de B. Então, essas são as relações para soma e subtração, certo? 3 formulazinhas aí para a gente memorizar aí para fazer os exercícios. Nós temos aí algumas outras que eu vou colocar aqui para a gente ver também. Mas antes, um exemplozinho para dar uma clareada aí, né? Então, veja, quanto é seno de 75 graus? Olha, eu não sei quanto é seno de 75, mas eu sei que o 75 é 30 mais 45, certo? Então, eu posso escrever o 75 como 30 mais 45. E aí eu tenho uma soma. Quando eu tenho seno de A mais B, esse é o A e esse é o B. Eu vou fazer seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Tem até um poeminha aí. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A cosseno B cosseno A. Viu? Né? Só para memorizar aí. Então nós temos aqui, ó, seno de 30 é meio, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de 45, raiz de 2 sobre 2 também, e cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Né? Multiplica aqui, em cima e embaixo, fica raiz de 2 sobre 4, aqui fica raiz de 6, né? Aqui, raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6, dividido por 4, 2 vezes 2, 4. Aí como o denominador é igual, eu posso juntar em cima, raiz de 2 mais raiz de 6, dividido por 4. São dois números irracionais aqui em cima, então não dá para juntar, só coloca na mesma fração, certo? Então, essa é uma utilidade dessas fórmulas, né? Nós conseguimos descobrir seno de outros ângulos, além daqueles que são os notáveis. Agora sim, arco duplo. Né? Quando eu tenho seno de 2A, por isso duplo, né? 2 vezes alguma coisa. Cosseno de 2A e tangente de 2A. Olha, quando eu tenho um seno de 2A, 2A é a mesma coisa que A mais A. É como se fosse aquela fórmula anterior, onde eu tenho seno de A mais B, eu coloco o seno de A mais A. Então, lembra? Seno A cosseno B vai ficar seno A cosseno A. E seno B cosseno A vai ficar seno A cosseno A, de novo. E por isso que ficou aqui, ó, 2 seno A cosseno A. Né? Porque a fórmula do seno de A mais B é seno A cosseno B cosseno A. Só que eu troco o B por A, fica seno A cosseno A, seno A cosseno A. São 2 vezes seno A cosseno A. Então, 2 seno A cosseno A. Mesma coisa quando eu tenho cosseno de 2A. Cosseno de 2A é cosseno de A mais A. Então fica cosseno A cosseno B vira cosseno A cosseno A. Cosseno quadrado de A. Menos seno A seno B.
Então, seno A, porque são dois A's. Seno ao quadrado de A. Cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Essas explicações estão detalhadas na função, na apostila, tá? Eu estou mencionando aqui, mas o que importa é você lembrar que seno de 2A é 2 seno A cosseno A, cosseno de 2A é cosseno quadrado de A menos seno quadrado de A, e tangente de 2A é 2 tangente de A, porque lembra? Tangente de A mais B é tangente de A mais tangente de B. Então, como é A e A, fica 2 tangente de A. E embaixo, faltou o quadrado aqui, 1 menos tangente ao quadrado de A, porque era tangente de A vezes tangente de B. Agora, tangente de A vezes tangente de A, que é tangente ao quadrado de A. Né? Então, essas são as relações para arcos duplos. Dá para usar isso daqui para calcular outras coisas, principalmente para fazer substituições, iguais aquelas da questão número 5. A questão número 5, muita gente pediu ajuda, que era uma questão grandona, que na verdade a questão era pequena, mas a resolução era grande e envolvia muitas substituições. A gente vai usar isso daqui principalmente para aqueles tipos de substituições. Né? Agora vamos ver aqui o arco metade. Você tem o cosseno de uma função de um determinado arco, e aí você quer saber a função da metade dele. Por exemplo, eu sei cosseno de 30, eu quero saber o cosseno de 15. Então, 30 dividido por 2, né? Então, metade do arco que eu tenho. Então, ó, cosseno de x sobre 2 vai ser mais ou menos, vai depender do quadrante que está aí, né? 1 mais cosseno de x dividido por 2. Certo? Seno de x sobre 2 vai ser 1 menos cosseno de x dividido por 2. É esse cosseno mesmo, tá? A única diferença está no sinal, menos e mais. Ó. Então, quando eu tenho seno de x sobre 2, é menos. Quando eu tenho cosseno, é mais aqui. E a tangente é seno sobre cosseno, né? Então, você tem aqui ó, a função seno sobre a função cosseno. 1 menos cosseno dividido por 1 mais cosseno. Raiz quadrada disso, né? E o sinal de mais ou menos aqui, não é que sempre vai ser mais e menos. É que, dependendo da situação, dependendo do quadrante que o ângulo está, vai ser positivo ou negativo, né? Então, aqui nós temos as três fórmulas para os arcos metais. Certo? Vamos aqui com um pequeno exemplo, né, para dar uma clareada. Veja, sabendo que seno de x é igual a meio, e x está no primeiro quadrante, ó, x entre 0 e π sobre 2, determine o valor de cosseno de 2x. Certo? Ora, nós sabemos que para calcular o cosseno de 2x, nós acabamos de ver a equação do arco duplo. Cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Para calcular cosseno de 2x, eu preciso do cosseno e do seno de x. A gente sabe o seno, mas não sabe o cosseno. Então a gente vai lá no rascunho, do lado aqui, e usa aquela relação fundamental. Ó, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Ou uma variação dela, que é essa daqui onde você passa o seno para o outro lado. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. E aí, já que seno vale meio, a gente substitui, fica 1 menos meio ao quadrado, faz 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 1 menos 1 quarto dá 3 quartos. O quadrado vira raiz quadrada de 3 quartos dá raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 não tem raiz, 3 não tem raiz, e 4, a raiz de 4 é 2. Como é no primeiro quadrante, o cosseno é positivo também, certo? Então eu tenho raiz de 3 sobre 2, é o cosseno de x. Agora sim eu posso aplicar aqui, ó. Então fica raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, menos meio ao quadrado. E aí, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado dá 3, e 2 ao quadrado dá 4. 1 ao quadrado dá 1 e 2 ao quadrado dá 4. Fica 3 quartos menos 1 quarto, que dá 2 quartos, que é, simplificando por 2, meio. Ora, se seno de x é meio, então cosseno de 2x também é meio. E de fato, né, qual é o ângulo que tem seno igual a meio? É o ângulo de 30 graus. Se o ângulo aqui é 30 graus, então 2x vai ser 60. Cosseno de 60 realmente é meio. Né? Mas está aí calculado usando as fórmulas que nós aprendemos. Então, por último, aqui nós temos aqui a transformação trigonométrica que transforma uma soma em produto. Ou subtração, né? Então, veja, quando nós temos seno de A mais seno de B, não é seno de A mais B, não estou somando os arcos, os ângulos. Eu estou somando os senos, certo? Por exemplo, seno de 30 mais seno de 50. Não sei quanto é. Nem sei o seno de 50, né?
Mas aí quando eu tenho uma situação dessa, eu posso transformar em uma multiplicação. Multiplicação de um seno por um cosseno. De quem? O seno do A mais B sobre 2, ó, quando aqui é mais, fica A mais B sobre 2. E o cosseno vai ser de A menos B sobre 2. Certo? Então, ó, a fórmula, uma das fórmulas é assim. Eu tenho duas fórmulas aqui nessa linha, né? A primeira é seno de A mais seno de B igual a 2, seno de A mais B sobre 2, cosseno de A menos B sobre 2. Ou, quando é menos aqui, aí aqui fica menos também e aqui fica mais. Seno de A menos seno de B é 2 vezes seno de A menos B sobre 2, cosseno de A mais B sobre 2, certo? Quando eu tenho cosseno de A mais cosseno de B, são dois cossenos, eu preciso somar eles, eu posso transformar numa multiplicação também, que é 2 vezes cosseno de A mais B sobre 2, cosseno de A menos B sobre 2. E, quando é menos aqui, só muda o seno para cosseno. Ó. O A mais B sobre 2 e A menos B sobre 2 fica a mesma coisa. Ah, e o sinal de menos aqui, ó, certo? Essa situação a gente vai ter que ter exemplo, né, para entender, porque é bem confusa mesmo. É muita coisa dentro de uma fórmula só. Mas vamos ver uns exemplos aqui, ó. Então, seno de 30 mais seno de 60 não é muito vantajoso fazer com essa fórmula, né? Porque a gente sabe o seno de 30, sabe o seno de 60, é só somar, pô. Mas, só para a gente ver como é que funciona aquela questão da fórmula. Então veja, seno de 30, quando eu tenho seno de A mais seno de B, é 2 seno de A mais B dividido por 2, ou seja, de 30 mais 60 dividido por 2, vezes cosseno de A menos B dividido por 2. Cosseno é fora do parêntese. Cosseno de quem? De A menos B dividido por 2. 30 menos 60 dividido por 2. Então eu tenho aqui, na verdade, 2 vezes seno de quem? 30 mais 60 dá 90, dividido por 2, 45. Vezes cosseno de quem? 30 menos 60 dá menos 30, dividido por 2 dá menos 15. Eu sei que cosseno de menos 15 é igual ao cosseno de 15, né? Porque lá no 15 e menos 15, a projeção é a mesma no eixo x. Mas aí fica 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 15 a gente não sabe quanto é, então vamos deixar cosseno de 15 mesmo. Aqui corta o 2, né? Então fica raiz de 2 vezes cosseno de 15. O livro deixou assim. Saiu de uma coisa que a gente sabia para uma coisa que não sabia. Que vantagem foi essa? Mas, como eu disse, o objetivo é saber como é que se comporta isso, né? Nós temos aqui a soma dividido por 2 e aqui a diferença dividido por 2. Se a gente soubesse o cosseno de 15, dava para substituir e fazer a conta. E, aliás, a gente sabe como descobrir o cosseno de 15, né? É só usar arco metade de 30. Arco metade de 30, metade de cosseno de 30 dividido por 2. Lembra do arco metade? A gente viu a fórmula. Fica aí como desafio para vocês fazerem. Cosseno de 15.